Ô Felipe, pode dar? Não, espera aí. Quem cuida de casa de recuperação aqui? Você mesmo? Você cuida mesmo? Quem mais? Lá de vermelho, pega aqui, querido. Irmãos, depois você passa ali e abençoa a vida do Felipe. Eu trouxe alguns livros também, gostaria de dar a vocês. Esses 3 livros, Liderança no Reino de Deus, Paternidade no Reino de Deus e Visão Celestial no Reino de Deus, os livros que nós treinamos os nossos pastores lá em Santa Catarina. E pega aqui. Não, gente, espera aí. Aleluia. Esse aqui a gente escreveu ano passado, Riquezas Terrenas ou Tesouros Eternos. Esse aqui fala de avivamento. Amém, você já ganhou. Glória a Deus. Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus. Declaramos que não há outro Deus além de Ti. Declaramos que ninguém é maior do que o Senhor. Nos humilhamos debaixo da Tua santidade. Reconhecemos a Tua grandeza e a Tua glória. Nos submetemos à santidade do único Deus vivo, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, o louvor, o domínio. Renunciamos a nossa mente, a nossa vontade, nos entregamos, nos submetemos ao ensino do Teu Espírito, nos submetemos à Tua glória. Leva-nos em lugares que o nosso coração ainda não foi, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, Senhor, de poder servir a mesa do Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, de estar contigo, mas o Senhor nos comprou, nos adquiriu. Temos um dono, temos um Senhor. O Senhor é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por tão privilégio de estar aqui. Obrigado, Senhor. Hoje pela manhã, enquanto eu ouvia pastor José, pastor Jonathan, a pastora que ministrou aqui, Esmeralda, e para ajudar ainda estava de verde. Eu fiquei imaginando que a igreja do Senhor no Brasil está voltando às origens, não ao passado. A igreja, se ela quer viver avivamento, ela não pode voltar ao passado, ela tem que voltar às origens. A ideia de Deus sempre foi levar o homem à origem de todas as coisas. Se a igreja quer viver um avivamento, para a nossa escatologia ser correta, nós temos que voltar a uma origem correta. Nós só entendemos o futuro quando entendemos a origem. Só entendemos o destino quando entendemos a origem. Quando você entender que por Ele e para Ele são todas as coisas, nós entendemos que nós temos uma origem. Efésios 1, versículo 4 diz... Efésios 1, versículo 4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, irrepreensível, diante dele em amor. Ou seja, Ele me elegeu, nele nós temos uma origem. A nossa origem não é a terra, a nossa origem é o céu.
Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. O céu não é só o meu destino, é a minha origem. Se eu entender a minha origem, eu vou entender o meu destino. Por que eu tenho saudade do céu? Por que nada na terra pode me satisfazer? Aleluia. Por que nada na terra pode preencher a minha vida? Porque eu não sou daqui. Eu tenho uma origem. A minha origem é santa e é perfeita. Então todo homem que quer avançar em Deus, ele tem que voltar a Deus. Por isso que quando Jesus ia explicar alguma coisa sobre santidade, sobre adoração, sobre casamento, sobre qualquer coisa, ele dizia, no princípio não era assim. Ele sempre nos leva ao princípio de todas as coisas. Porque se eu entender o princípio, eu vou entender o destino. Dele, origem, por ele, processo, para ele, destino. São todas as coisas. Então tudo que começa em Deus tem que terminar em Deus. Eu não vou conseguir terminar em outro lugar se não for em Deus. Eu tenho que terminar em Deus. Hoje, quando eu vi esses 3 anciões, lendas vivas do Evangelho na nossa nação, eu disse, Deus nos conserva em vida, nos guarda em vida, porque nós fomos a origem hoje de manhã. Hoje de manhã aqui nós recebemos mais do que uma mensagem, nós recebemos um recado de Deus. Nós recebemos um rema de Deus. Deus nos levou à origem nessa manhã. Nós ouvimos 3 lendas vivas do Evangelho em nossa nação. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre avivamento. Avivamento que não nos fazer chorar, não nos fazer nos arrepender. Avivamento que não me fazer gastar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Como diz Paulo em Coríntios, eu me gastarei e me deixarei gastar. Por causa da tua palavra, ó Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 24. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer. Mas sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
sobrenaturais, Deus. Maravilhas sobrenaturais comecem a acontecer em nosso meio hoje, amanhã, depois de amanhã. Se prepare para milagres criativos nesses dias. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 24. Oh. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Pois ele fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo um corte nessa geração. Deus vai começar a fazer uma separação. Se prepare. No ano passado, nós ministramos aqui. Eu ouvi muitas mensagens aqui no encontro do ano passado, quando o pastor Raimundo Nonato liberou uma palavra sobre Calvário, sobre ser crucificado com Cristo. Nós falamos sobre alinhamento e avivamento. E Deus, irmãos, está fazendo um alinhamento. Quando Ezequiel chegou no vale de ossos secos, ele liberou uma palavra. A Bíblia diz que cada osso correu para o seu osso. Isso é um alinhamento. A palavra de Deus é a única coisa capaz de trazer um alinhamento para a terra. Nós não vamos viver um avivamento se nós não alinharmos a nossa vida com a vontade original de Deus, com a vontade genuína de Deus. Nós temos nos deparado com 3 tipos de evangelho: o evangelho do legalismo, que gera condenação; o evangelho do humanismo, que gera bajulação; e o evangelho do espírito, que gera convicção. Nós temos que, nesse tempo, ser batizados de discernimento. Talvez o dom mais usado nesses dias vai ser o discernimento. Deus vai nos sinalizar coisas que nós temos que discernir, porque a profecia, ela tem 3 elementos. Ela tem a revelação, a interpretação e a aplicação. O problema da igreja não está em revelação, porque nunca tivemos tanta revelação como temos nos nossos dias. Crianças como essa estão tendo revelações. Eu tenho um filho de 7 anos que ora em línguas e de vez em quando fala coisas que eu sei que ele não tem capacidade, na sua intelectualidade, de falar o que ele fala. Mas porque a igreja está vivendo um tempo de revelação sobrenatural. O problema não está na revelação. O problema está na interpretação, de como nós vamos interpretar as coisas que Deus está mostrando para nós. Um dia, Jesus vai à casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e ele diz: Cornélio, você é um homem temente, você é um homem que dá esmolas, você é um homem justo, e por isso eu vou salvar a sua casa. Manda alguém chamar Pedro, para que Pedro discipule você. E Cornélio prontamente levantou 3 homens, um guarda e 2 servos da sua casa, e enviou à casa de Pedro. E agora Jesus corre na frente na casa de Pedro,
E Jesus tem que mostrar 3 vezes a visão para Pedro, de um lençol cheio de animais imundos. E Jesus dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: Senhor, eu não como animal imundo. Ou seja, Pedro estava tendo uma revelação, mas a interpretação era religiosa, era uma interpretação denominacionalista, não era uma interpretação de reino. Pedro disse: eu não como isso aí é imundo. O Senhor disse: Pedro, quem você chama de imundo que eu santifico? Ou seja, Jesus gastou mais energia para convencer a Pedro a ir na casa de Cornélio do que Cornélio ir na casa de Pedro. Nós estamos gastando mais tempo hoje para converter a igreja do que para converter o ímpio. Nós estamos gastando mais energia, pastor José, mais energia para dizer para a igreja: irmãos, nós temos que largar algumas coisas para ir pegar outras. Nós estamos vivendo numa época de reino de Deus, onde homens, o nosso negócio com os homens vai ser no CPF, não vai ser no CNPJ. O nosso negócio com os homens vai ser no indivíduo. Eu não quero saber quanto a sua igreja arrecada, eu não quero saber quanto você tem de membros, eu quero saber como está seu coração, como está a sua vida, o seu casamento, como está o seu cônjuge, como está seus filhos. Porque nesses dias de avivamento que nós estamos pedindo e já estamos vivendo em alguns lugares, nesses dias nós vamos manifestar no púlpito o que nós recebemos no altar de adoração, o que nós estabelecemos na mesa de comunhão e o que nós santificamos no leito. Esses dias não vai ser só homens e mulheres de púlpito. Avivamento não vai ser de uma denominação, não vai ser de um grande e exímio pregador, não vai ser de uma banda de música. Deus não fechou monopólio com ninguém. Avivamento vai ser do reino do Filho do seu amor. Vai ser um avivamento que você não vai saber de que igreja, ninguém mais vai perguntar de que igreja você é. Ninguém mais vai dizer de qual é a sua igreja. Você já viu que às vezes na igreja a gente apresenta, temos aqui irmãos de outras igrejas, e a gente apresenta, quem é de outra igreja? Daí as pessoas levantam a mão. Cabeção, não existe outra igreja. Só existe uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só existe uma igreja. Escute, escute. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, a igreja dele. Jesus quer edificar a igreja e os homens querem edificar denominações. O denominacionalismo me faz lembrar comunismo, me faz lembrar socialismo, me faz lembrar humanismo. Não, querido, nesses dias nós vamos largar a mão de algumas coisas. Nós não vamos mais querer levantar o nosso nome, o nosso ministério. Sabe o que a presença de Deus vai fazer com você? Ela vai tirar todas as suas opções. Você não vai ter mais opções nenhuma. A única opção que você vai ter é de viver debaixo da glória de Deus. Nós não vamos ter mais opções. A presença de Deus, ela faz isso. Agora, quem está voluntariamente preparado para isso? Porque reino de Deus você vai perder algumas coisas. Cada encontro com Jesus você perde alguma coisa sua e vai ganhar alguma coisa dele. Se prepare para perder. Avivamento é quando você perde, não é quando você ganha. Avivamento, como eu disse no começo, não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento é Deus pegando a gente pela mão e levando de volta na origem e reformulando a nossa teologia, reformulando o nosso coração, reformulando o nosso entendimento. Essa geração, ela precisa ser batizada de entendimento, amém, queridos? Louvado seja Deus. Avivamento, você não vai querer pescar sozinho de caniço, você vai querer pescar de rede.
Um dia, duas mulheres chegaram diante de Salomão, com uma criança nas mãos. E elas disseram, uma dizia, a criança é minha, a outra dizia, é minha. E a outra dizia assim, não, essa criança é minha. E aí Salomão disse, me conte a história. Então a mãe verdadeira começou a contar a história e disse, Senhor, nós duas moramos juntas. E nós duas tivemos filhos na mesma época. Só que ela dormiu sobre o seu filho e o matou. E agora ela quer o meu filho. E quando eu li esse texto, Deus me levou e me fez pensar na mulher como a igreja. Porque toda vez que a Bíblia fala de mulher, a simbologia da mulher na Bíblia é a igreja. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 30 e 31, Paulo diz, assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja. E você vai ver uma coisa, as mulheres estéreis da Bíblia, que não geravam filhos, foram as mulheres que geraram os filhos mais ilustres da sua palavra. Por quê? Porque elas não geravam segundo a carne, elas geravam segundo uma palavra de Deus. Então, aquelas duas mulheres, Deus falou comigo sobre aquelas duas mulheres. Ele disse, Luiz, as duas mulheres são duas igrejas. Só que tem uma igreja que está dormindo sobre a próxima geração e está o matando. E ela ainda quer o filho das outras. Ela não faz discípulo, ela não prepara pessoas, ela não tem uma mente geracional. Ela só trabalha para o seu momento, para levantar um pregador, para levantar um homem. E aí Salomão me traz uma revelação tremenda, quando ele diz, me pega uma espada e corta essa criança no meio da metade para cada uma. A mãe verdadeira disse, dá para ela, pode dar para ela. Daí Deus me falou que a mãe verdadeira representa a igreja de reino, porque a igreja de reino não importa onde os seus filhos vão congregar, você sabe que são os seus filhos. Você não prepara pessoas para você, você prepara para o reino. A menor visão de Deus é uma cidade. Deus não começa com uma denominação, Ele começa com uma cidade. Ele diz, ser-me-eis testemunha onde? Começa por Jerusalém, já começa por uma cidade. As cartas de Paulo são cartas para cidades. As cartas de João em Apocalipse são cartas para a cidade. Então o pastor que não pastoreia a cidade, ele não tem uma visão de reino. Irmão, do denominacionalismo está caindo. Está caindo. Nós não podemos tirar os marcos antigos, nós não podemos esquecer das pessoas. Eu ouvi a história da irmã Esmeralda hoje, eu chorei ali atrás. Eu disse, Deus, nós não temos capacidade de viver um evangelho desse, de uma dificuldade dessa, de um sofrimento desse. Eu chorei. Mas foram pessoas que nos balizaram, irmãos. Não tire os marcos antigos. A minha palavra nessa noite não é para gerar rebeldia, é para gerar uma ativação, amém? Para gerar voluntariedade no seu coração de entrar num lugar no Senhor. Levante a porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Nós estamos entrando num lugar, que Deus está procurando canais de justiça, homens e mulheres que vão levantar o nível na sua geração, homens e mulheres que vão erguer o nível. E aí sabe o que vai acontecer? Se tem homens e mulheres que levantam os níveis na sua geração, nós não vamos mais precisar de regras na igreja. As regras são fortes onde os relacionamentos são fracos. Porque se tiver relacionamento, não precisa de regras. Se tiver homens que levantam o nível. Por que Ananias e Safira morreram diante do altar? Você já viu alguém morrer trazendo uma oferta? Mas depois gerou avivamento, não gerou? Oi. Não gerou avivamento? Depois de Ananias e Safira morrer, a Bíblia diz que vinham pessoas de longe para a sombra de Pedro curar eles. Por que Deus precisa fazer isso?
Porque todas as vezes que Deus vai fazer justiça para alguém, Ele estabelece juízo também. Deus diz assim: Moisés, vai a Faraó e diga para Faraó deixar meu povo vir para que me sirva, porque eu já endurecerei o coração de Faraó para que não deixe meu povo sair. Deus manda eu fazer uma coisa e diz que não vai dar certo. Ele diz: Moisés, vai a Faraó e diga, deixa meu povo vir para que me sirva, porque eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe meu povo sair. Deus levanta você para fazer uma coisa e depois vai na frente para dificultar. Por quê? Porque ele disse aquele dia, ele disse o quê? Porque tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho visto as mãos do opressor sobre ele. Sempre que Deus vai levantar o seu povo, Deus traz justiça, mas traz juízo também, na mesma geração. Por isso, quando você eleva o nível de justiça, tudo que está perto de você é palha, queima. Tudo que for palha vai queimar. Sabe o que é que nós, pastores e líderes, precisamos fazer? Não é estabelecer regras, é aumentar o nível. Se nós aumentarmos o nível, o ímpio não permanece na congregação do justo. Se nós aumentarmos o nível, por que Ananias e Safira morreram dando oferta? Os caras chegaram com uma oferta e morreram. Por quê? Porque antes deles tinham passado Barnabé, o filho da consolação, que vendeu uma herança e colocou tudo aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés. Os apóstolos, eles tinham uma autonomia de Deus, uma autoridade de Deus para compartilhar aquelas ofertas com os necessitados, com os outros sacerdotes. Se você elevar o nível, irmão, tudo que está para baixo vai queimar. Entenda isso. Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz assim, deixa eu ler para você. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Irmão, Noé condenou o mundo, gente. Deus não dá autoridade nem para você julgar o mundo, quem dirá para condenar o mundo. E a Bíblia está dizendo que Noé condenou o mundo. Como que Noé podia condenar o mundo? A Bíblia diz nas palavras seguintes: porque ele era um apregoeiro de justiça. Sempre que alguém eleva o nível de justiça, sempre que você aumenta o nível da oração, do jejum, da intercessão, da proclamação, irmão, a palha queima. A palha queima. Por que Noé condenou o mundo? Porque ele foi um apregoeiro de justiça. Deixa eu dar um exemplo para você. Pastor José é um professor. Ele nos dá uma prova para fazer. E nessa prova todo mundo tira 0. E aí o que é que a gente faz quando todo mundo tira 0? A gente vai pedir a segunda oportunidade, não é? Aí todo mundo vai e pede uma segunda oportunidade e diz: professor, dá mais uma chance para a gente. Dá uma chance para a gente. Todo mundo tirou 0. Aí o pastor José diz assim: não, eu não posso dar uma chance, porque o Voneir tirou 10. Quem é que condenou a turma? Foi o professor que deu a prova ou foi o aluno que tirou 10? Então Deus não pede para você ser um grande professor, Ele só pede para você ser um bom aluno. Só seja um bom aluno, tire uma nota boa que você condena o resto. Por que Hófine e Finéias faziam o que queriam e não acontecia nada com eles? Eles pecavam, adulteravam, faziam coisas erradas e não vinha juízo sobre eles. Por quê? Porque naqueles dias, diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. E aonde não há profecia, meu irmão, o povo se corrompe. Mas por que Nadab e Abiú entraram no incensário e queimou na hora?
foram fulminados. Deus tirou o fôlego de vida na hora. Por quê? Porque naqueles dias tinha um homem chamado Moisés que falava com Deus face a face. E aonde você anda num lugar que tem uma liderança que anda com Deus face a face, irmão, não tem jeito. O meu recado para você nessa noite, Brasil, é: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O que significa levantar a cabeça? Ter entendimento. Vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creiais e entendais. Entender faz parte do processo. Eu posso saber, eu posso crer, mas eu preciso entender as coisas. Porque se eu não entendo, eu não desfruto. Eu quero isso. Eu acredito que em partes eu já estou vivendo um pouco disso. Avivamento não vai deixar você rico, você vai ter vontade de dar tudo que você tem. Avivamento, você não vai, no meio de um avivamento você não vai querer ficar famoso. Por que Deus diz assim: está alguém doente, chame o ancião? Ele diz: está alguém doente, chame o presbítero para que ele ore. Por quê? Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque um ancião representa um homem maduro, ele não vai roubar a glória de Deus quando ele curar um doente. Milagres não são para encher templos. Milagres são para transformar uma geração. Aleluias. Aleluia. Por que os 24 anciões estão diante do trono de Deus? Eles tiram a coroa da cabeça. Pergunta, por quê, pastor? Sabe por quê? Porque um ancião, ele não quer mais coroa, ele não quer mais título, ele não quer mais ministério, ele não quer mais igreja grande, ele não quer mais nada. Tudo que ele quer é ver a glória de Deus e tirar tudo que é dele. Aleluia. Deus precisa de canais de justiça nessa geração. Deus tem uma promessa para o Brasil. Nós temos aí uma Copa do Mundo agora, e temos uma Olimpíada. Deus vai trazer nações, muitas nações vão pisar no nosso território. E em vez de você comprar uma bandeirinha e um apito, compre Bíblias em outras línguas. Nós temos uma oportunidade de evangelizar as nações. Elas vão pisar na nossa terra, nós não vamos nem precisar ir lá. Nos próximos 2 anos, até 2016, Deus vai trazer muitas nações no nosso território, esperando que a gente dê uma resposta. Canais de justiça, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Nesses dias nós temos o compromisso de erguer a nossa cabeça. Eu estava nos Estados Unidos há 15 dias atrás, eu descobri uma coisa lá. Quem nasce na Itália, o que é? Quem nasce na Espanha, o que é? Quem nasce no Brasil, o que é? Agora, você sabia que a palavra brasileiro nasceu antes da palavra Brasil? Brasileiro nasceu antes da palavra Brasil. Brasileiro foi o apelido carinhoso que os portugueses colocaram na gente, porque brasileiros era o apelido daquelas pessoas que exportavam o pau-brasil. E o pau-brasil era vermelho por dentro como brasa. Então eles diziam que brasileiro eram exportadores de brasa. Pegou aí? Pegou? Pegou? Brasileiro é exportador de brasa. Levante a sua mão e dá glória a Deus. Brasa viva. Você caminha debaixo de uma palavra profética. Você está num ambiente profético. Está aqui amassou que alá mandorou. Via mandorou, via sorialá. Brasas vivas. Exportadores de brasa. Exportadores de brasa. Exportadores de brasa. Ah, meu Deus, exportadores de brasa.
Eia! Senta aí, o voo foi cancelado. Senta aí. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Irmãos, no ano de 1860, que os Estados Unidos viveu uma das suas guerras frias, para a libertação dos escravos. Nos anos seguintes, foi o ano que os Estados Unidos mais enviaram missionário ao planeta. Por quê? Depois da Guerra Fria, foi o ano que os Estados Unidos mais enviaram missionários. Por quê? Porque aqueles jovens, eles olharam para os seus pais e viam que os seus pais tinham uma causa. Eles viam seus pais morrer por uma causa. O que nós precisamos nessa geração são pais sacrificiais, que deixam um modelo para a sua geração. Não pais artistas, mas pais sacrificiais. Paternidade não tem nada a ver com artístico, irmãos. Deus está salvando artistas, Deus está salvando esportistas, Deus está salvando doutores, Deus está salvando em todos os cantos. Mas todo homem, toda mulher, seja ele doutor, comerciante, administrador, artista, ele foi chamado para ser um profeta no lugar que ele está. Nós não podemos viver um exibicionismo. O exibicionismo, o entretenimento é o substituto diabólico do avivamento. O entretenimento, o exibicionismo não é reino. Reino não se exibe, reino se manifesta. Jesus foi categórico, sucinto, quando ele disse em Lucas 17, versículo 20, ele disse: olha, muitos dirão, o reino dos céus está ali, o reino dos céus está aqui. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus não vem com aparência visível. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Então, irmãos, tudo que vem com aparência visível não pode ser reino, porque tudo que vem com aparência visível é reino que pode ser abalado. E Deus nesses dias está abalando os reinos, para que o inabalável permaneça, para aquilo que é inabalável se estabeleça, se manifeste. Nós precisamos de pais sacrificiais. Deus te dá revelação, sabe para quê? Para você ter uma causa. Você não tem uma causa, se você não tem uma causa, você não vai gerar filhos. Nós precisamos desses homens que têm causas, mulheres que têm causas. Ah, pastor, mas eu tenho um ministério. Eu não estou falando de ministério. O ministério não é tão importante quanto o propósito. Jesus, com 12 anos, ele ainda não tinha ministério, mas ele já tinha um propósito. Ele não tinha discípulos e não tinha igreja, mas ele já tinha um propósito, que era cuidar das ovelhas do seu pai, cuidar das coisas do seu pai. Diga comigo, propósito é maior do que o meu ministério. Ok, se você tiver que largar alguma coisa, larga o seu ministério, mas não larga o propósito. A mula, Balaão tinha um ministério e a mula tinha um propósito. Deus está começando a usar gente que tem propósito para parar gente que tem ministério. Alguns que têm ministério vão ter que voltar ao propósito. Não faça culto ao serviço, querido, faça culto a Deus. Foi assim que começou a cair a igreja. Se você ver a decadência da igreja em Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver Deus dizendo para a igreja de Éfeso: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Ela tinha obra e tinha trabalho. E assim é muita gente, tem obra e tem trabalho. Tem gente que já saiu da obra, está só no trabalho. Faz um culto ao serviço o dia inteiro trabalhando para Deus e não conhece a Deus. O dia inteiro gerando entretenimento na igreja, mas não gera avivamento. Avivamento só pode gerar com canais de justiça, homens que têm causas, mulheres que têm causas. Por favor, se você tiver que diminuir um culto da sua igreja, faça isso.
Diminua um culto, mas passe mais tempo com Deus. Porque essa obra é voluntária. Só vai para a cruz obrigado ladrão. Rei não vai para a cruz obrigado. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. A cruz não é lugar de obrigações. Eu não vou para a cruz obrigado. Eu fui chamado à voluntariedade. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Deus não tem prazer no sofrimento. Ele não tem. Ele tem no crescimento. Mas você não consegue desvincular o crescimento do sofrimento. Você nunca vai desvincular. Foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Foi bom ser afligido, porque só assim eu escondi a tua palavra no meu coração. Foi bom ser afligido. Aleluia. Sofrimentos, eles empurram você para perto de Deus. E a igreja, hoje a matéria-prima que a igreja tem usado para crescimento é: pare de sofrer. Obrigado pelo seu amém tão espiritual. Se você parar de sofrer, você vai parar de crescer. E se você parar de crescer, você não cumpre o propósito. Então eu vim aqui nessa noite não te abençoar, eu vim causar uma crise em você. Eu não vim te abençoar, eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Eu não posso abençoar uma vida que Deus abomina ela. Deus diz: perde a sua vida por amor de mim. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então eu não vim aqui dizer para você: pare de sofrer. Eu vim dizer para você: sofra com classe. Sofra com entendimento. Aleluia. Até isso não doer mais, porque a hora que não doer mais, aleluia, pesado foste na balança e não foste achado em falta. Se o sofrimento não dói mais, irmãos, você está pronto para o propósito. Essa geração é uma geração de líderes que não se ofendem. Pastor, mas eu fui muito machucado, eu fui muito ferido. Deus não te chamou para andar ferido, te chamou para andar morto. Diga para alguém que está do seu lado: ele quer matar você. Ele vai te matar. Ah, vai, diga assim: ah, vai. Diga assim: se eu fosse você, eu ia embora agora, que dá tempo. Porque ele vai acabar com você nesses dias aqui. Não vai sobrar nada de você. Fala, fala. Não vai sobrar nada de você nesses dias, nesse lugar. Aleluia. Ele vai te pegar. Por que Deus quer me matar? Por que Deus quer me matar, pastor? João 5:25 diz que haverão dias que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe por que Deus quer te matar? Para você poder ouvir o que o céu está dizendo. Porque enquanto você está vivo para a terra, você só ouve a terra, você não ouve o céu. Tem coisas que só morrendo para entender o que Deus quer. Um dia, não, essa é muito forte. É forte. Vamos. Jesus chega em Betânia. João capítulo 11. Jesus chega em Betânia. Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus chega em Betânia. Os fariseus estão tudo ao redor do túmulo dizendo: ah, ele não amava esse amigo não. Se ele amasse mesmo, ele estava aqui no dia da doença. Os fariseus não entendem o que Jesus foi fazer lá. Os discípulos vão atrás de Jesus murmurando, dizendo: o que é que a gente veio fazer aqui? O cara já está morto, meu. Marta se joga aos pés dele e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria se joga ao chão e diz: Senhor, onde tu estavas?
Ele disse: gente, eu sou a ressurreição da vida. Aí Marta disse: verdade, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Marta, você não entende nada. A Maria, a adoradora, aquela que adorava, se jogou no chão e disse: Senhor, meu irmão. Ele disse: Maria, teu irmão vai viver. Ninguém entendeu nada. Aí então Jesus disse: tira a pedra. E disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro foi o único que entendeu o que Jesus foi fazendo aqui. Foi o único que ouviu o que Jesus dizia, porque era o único que estava morto naquele lugar. Quem está morto aí ouve o que o céu está dizendo nessa noite. Ouve o que o céu quer com você nesse lugar. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Senta aí, senta aí. Um dia, um homem chamado Estevão pregou com tanta violência, pregou com tanta violência no seu espírito, que as pessoas botavam a mão no ouvido e diziam: pare de falar, blasfêmia, pare de falar, pare de falar. Estevão pregava, e aqueles homens, eles começaram a jogar pedras em Estevão. Eles começaram a jogar pedra ao ponto que Estevão caiu de joelhos. E agora vai chegar nesses dias que você vai ter que escolher aonde você vai olhar. Ou você olha para as pedras, ou você olha para os céus abertos. Redes sociais não são para você se defender, não são para você defender sua reputação. Homens de Deus não têm reputação. Estevão pregava e as pedras sendo atiradas nele. Homens de Deus não podem olhar mais para as pedras. Se nós queremos abrir os céus no meio de uma apostasia, nós temos que não olhar para as pedras. Essa não é a hora de matar Saul, é a hora de levantar os Davias. Saul morre sozinho, morre por sua própria espada. Deus, eu vou dizer uma coisa profeticamente: a casa de Saul está caindo, e a casa de Davi está sendo levantada. Agora escute, quando Deus levantou a casa de Saul, quando Deus levantou a casa de Davi, Davi disse: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Quando Deus levantou a casa de Davi, ele não pisou na casa de Saul. Ele disse: traga os filhos de Saul para a mesa. Não pense que Deus está levantando seu ministério e você é melhor do que alguém. Não pense porque agora você é evangélico. Eu quero dizer que quem te chama de evangélico é a Veja, não é a Bíblia. A Bíblia te chama de filho. Não pense porque agora só você tem uma igreja grande, e melhorou o seu carro, e melhorou
e tem um anel no seu dedo, você é melhor do que alguém. Não, se prepare, porque se você vai rasgar o céu, se você vai levantar a cabeça nessa geração, você vai rasgar os céus sobre ela. No meio de uma apostasia, Deus está procurando canais de justiça, homens que vão abrir os céus na sua cidade, que vão se submeter ao que Deus está fazendo. Estevão começou a levar pedradas, e pedradas, e pedradas, e pedradas. Mas ele não olhou para as pedras, ele olhou e disse: ah, o céu está abrindo. Eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. Eu vejo. Valeu a pena a perseguição, valeu a pena a difamação, valeu a pena a necessidade, valeu a pena ser roubado, ser pisado, ser enganado. Valeu a pena porque os céus estão se abrindo sobre o Brasil. Ah, meu Deus! Os céus estão se abrindo sobre o Brasil. Sabe o que fizeram? Mataram Estevão. Arrastaram Estevão para fora da cidade. Arrancaram a roupa dele. E colocaram a roupa dele diante de um jovem. Fica de pé, jovem. Pula aqui em cima, eu quero ver se é bom mesmo. Arrancaram a roupa de Estevão e jogaram as roupas diante de um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Meses depois, Saulo de Tarso está indo a caminho de Damasco. Quando ele olha para cima, o céu está aberto. Quem você acha que abriu os céus sobre ele? Quem você acha que abriu os céus sobre esse cara, mano? Quem você acha que abriu os céus? Quem você acha que está abrindo os céus sobre nós? São os homens que ministraram aqui nessa manhã. São as mulheres que ministraram aqui nessa manhã. Quem está abrindo os céus sobre esses meninos, essas meninas? Homens que suportam pedras, suportam perseguições, suportam mentiras, suportam engano. Não, alguém levante a sua mão e solta o leão que está aí dentro. Ah, meu Deus! Receba a glória de Deus! Receba a glória de Deus! Receba fogo de Deus! Fogo, 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 fogo! Canais de justiça, canais de justiça, canais que vão elevar o nível. Eleve o nível de glória, eleve o nível de glória, eleve o nível de glória. Então vem, como prometestes, derrama teu
como nem o outro. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. E então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometestes, derrama, 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 derrama. Senta um pouquinho, senta. Senta. Senta no chão mesmo, gente. Sente, 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 sente. Um homem, um canal de justiça, ele sempre vai preservar a linhagem profética. A Bíblia conta uma história, eu vou terminar aqui. Eu sinto que nós temos que orar, o ambiente está propício para orar e dar. A Bíblia conta uma história. Ela conta uma história de uma mulher em 2 Reis, capítulo 4. De uma mulher que ela chamou o profeta e disse: meus dois filhos estão sendo levados como escravos. Novamente a mulher. Eu estou escrevendo um livro sobre a mulher na Bíblia, falando da igreja. Eu espero que Deus faça alguma coisa boa com ele. Ela chama o profeta e diz: meus dois filhos estão sendo levados como escravos. Alguns teólogos acham que essa mulher era a esposa de Obadias. Alguns rabinos acham também e afirmam que ela era a esposa de Obadias. E Obadias foi aquele homem que a Bíblia conta dele em 1 Reis capítulo 18, que quando Jezabel mandou matar os profetas, ele escondeu os 100 profetas. E ele sustentava pão e água. 100 profetas. E alguns rabinos judeus acreditam que Obadias, ele foi adquirindo dívidas por conta disso. Porque ele serviu a linhagem profética. Para esconder o profeta, ele fazia dívidas com pão, comprava pão e comprava água. Naquela época não tinha chuva. Então ele morre e deixa uma dívida para sua esposa, a sua igreja. Ele deixou uma dívida para ela. E ela vai procurar o profeta e diz: lembra-te de como te fazia meu marido, que meu marido fazia para você. E agora eu tenho uma dívida e meus dois filhos estão para ser levados como escravos. E Eliseu disse: me diz o que tu tens em casa, vamos começar com o que você tem. Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Irmãos, eu sei aqui que tem muitos ministérios aqui representados que só tem um pouquinho de azeite. Homens que só têm um pouquinho de azeite. Homens que, eu tenho deparado com pessoas que não acreditam mais na igreja. Perderam a esperança da noiva. Mas por favor, invista na palavra profética. Seja um mantenedor, seja um protetor da linhagem profética. Porque se os rabinos estão certos, Obadias empobreceu, mas os seus filhos receberam como herança azeite. Todo aquele que investe na linhagem profética, investe na palavra profética, seus filhos vão viver do azeite. E aí Deus me deu uma palavra.
Estava lá na América conversando com alguns amigos, e eles começaram a falar sobre isso também, e falaram sobre isso e ministraram. E aí nós chegamos a uma conclusão: que o nosso marido, ele foi para a eternidade e deixou uma dívida para a igreja. E a dívida que ele deixou para a igreja é uma só: a ninguém deveis nada, a não ser. Ele deixou uma dívida para a igreja, é uma só, e ela não está conseguindo pagar. Por isso seus filhos estão sendo levados como escravos. Mas hoje você está diante de uma linhagem profética. Uma linhagem profética que não quer fama, não quer dinheiro, não quer sucesso. Eu tenho pedido para Deus: Deus, eu não quero ser famoso, eu quero ser útil. Não se embriague com a vinha, querido. Se Deus levantar vocês um dia como ministérios dessa nação, não vendam a sua unção. Não cobrem para cantar e para pregar nas igrejas. Você não é um produto da mídia, você é um produto do céu. Não permita que as fotografias, as dedicatórias de um livro roubem você do coração de Deus. Não troque o altar pelo púlpito, porque quem tem altar não precisa de púlpito. Só corre atrás do púlpito quem não tem altar. O fogo arde no altar. Então essa geração, ela precisa entender que o nosso marido deixou uma dívida para a gente pagar. Ele deixou uma dívida para a gente pagar, é uma dívida de amor com as nações. Deus escondeu coisa no homem que o homem não sabe que tem. O meu trabalho tem sido esse. Eu disse: Deus, qual é o meu trabalho no Brasil? Recentemente Deus chamou a gente, mandou passar algumas igrejas que a gente tinha aberto. Eu disse: Deus, qual é o meu trabalho no Brasil? Ele disse: o seu trabalho é o da mulher sunamita, da mulher de Sunem. Eu disse: qual? Identificar os profetas dessa geração. Sempre consultar o seu marido. Sempre construir para esse homens ambientes. Essa mulher, ela construiu um ambiente para Eliseu. Ela colocou uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E ela não queria controlar Eliseu. Ela disse: para todas as vezes que ele passar por aqui, ele descanse e coma. Que o encontro profético desses dias seja para você esse lugar, irmãos. Esse lugar onde tem uma cama para você descansar. Homens cansados negociam valores. A Bíblia diz que Esaú chegou cansado do campo e por isso ele vendeu a sua primogenitura. Homens cansados negociam valores. Não chegue cansado. Ela colocou uma mesa, a mesa fala de comunhão. Por isso ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe por que Deus vai preparar uma mesa na presença dos inimigos? Para você servir seus inimigos. Você vai ser o garçom da festa. Porque se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se ele tiver sede, dai de beber. Porque fazendo isso, juntarás brasa viva sobre a tua cabeça. Não tem como ser uma influência na Babilônia sem servir Nabucodonosor. Você só não pode comer a comida dele. Daniel serviu um homem que matou sua família, destruiu sua cidade, roubou o templo do Senhor. Mas ele foi uma influência naquele lugar, foi uma autoridade. Deus está levantando esses homens. Quando você serve o inimigo, brasas vivas vêm sobre a sua cabeça, revelações, elas fluem do seu interior. Essa geração, irmãos, ela vai andar como canais de justiça. Essa sunamita também, ela botou uma cama, uma mesa, ela botou uma cadeira. Cadeira fala de simplicidade, porque cadeira não é trono, é cadeira. Hoje você está sentado nela, amanhã é outro que senta aí. Seja simples no reino de Deus. E ela colocou um candeeiro, uma lâmpada acesa, um lugar de revelação. Então o nosso trabalho, como profetas dessa geração, é achar os homens de Deus, identificá-los e servi-los. E não querer controlá-los. Quando Eliseu
Perguntou: mulher, o que nós podemos fazer por você? Você tem sido tão boa para nós. Ela disse: tua serva não precisa de nada. Homens e mulheres dessa geração que vão andar no profético, no apostólico, no pastoral, no ensino, no evangelístico, são homens e mulheres que não têm interesses próprios. São homens e mulheres que vão servir as igrejas, vão servir as nações, vão comprar suas próprias passagens, vão vender o seu material e vão investir no reino de Deus. Se prepare, porque nesses dias Deus está levantando canais de justiça. Para encerrar, quando Deus esconde você, Ele esconde você para um tempo determinado. É do caráter de Deus esconder as coisas preciosas. As coisas preciosas Deus não exibe, Ele esconde. Por isso avivamento não vai acontecer aqui fora sem acontecer aqui dentro primeiro. Nós somos um vaso de barro, disse Paulo, carregamos um tesouro. Tesouro no vaso de barro. As coisas materiais Deus escondeu na terra. Ele escondeu a prata, o ouro, o bronze, as pedras preciosas. Tudo Ele escondeu na terra, as coisas materiais. Agora as coisas espirituais Ele escondeu no homem. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer está escondido em você. Você precisa de homens que vão ativar o seu espírito, mulheres que vão ativar o seu espírito. Aleluia. Paulo diz em Efésios capítulo 3, ele fala no versículo 8, eu amo esse texto, que esse texto fala muito com a minha vida. Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: oh meu Deus, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, e foi assim para que agora, diga comigo, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Deus escondeu coisa da igreja. Ele escondeu para quê? Para agora os profetas descobrirem. Por que Ele não deixou descobrir antes? Porque não era para aquele tempo, era para agora. Diga comigo, para agora. É agora que vai acontecer. Brasil, acorda, Brasil, é agora. É nesses dias, Brasil. Aleluia. Amém. Deus escondeu o plano da salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Por que as genealogias estão na Bíblia? Nada está na Bíblia por acaso. Cada genealogia tem uma mensagem oculta. Pegue o nome das pessoas da genealogia e vá descobrir o significado do nome delas. Você vai ver que tem uma frase ali escondida. Eu vou ler uma só para você, para nós terminar. Gênesis capítulo 5, eu vou terminar aqui. E depois nós vamos dar uma chapada. Pastor José vai guiar o carro aqui, nós vamos dar uma chapada. Gênesis capítulo 5. Deus tinha um propósito, e Ele faz o fim desde o começo. Isso não se trata nem de calvinismo, irmão. Se trata que Deus tem tudo organizado no seu coração. Deus não improvisa com você. Deus não improvisa com você. Deus não olhou você no berço quando você nasceu e disse: ai, ele nasceu e agora o que eu faço? Não, Ele tem um plano original para cada um de nós. Ele não improvisou. E sempre que você pisa na bola, Ele vai atrás e cria um plano adicional para te trazer de volta para o plano original. Gênesis capítulo 5 diz assim, versículo 3: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de... Versículo 6: viveu 105 anos e gerou Enos. Versículo 9: viveu Enos e gerou Cainã. Versículo 12: viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel.
Versículo 15, viveu Malalel 65 anos e gerou Jared. Versículo 18, viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Versículo 21, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Versículo 25, viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Versículo 29, versículo 28, viveu Lameque 180 anos e gerou um filho, a quem chamamos de Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras. Agora pega o significado do nome de cada um. Adão significa homem, Sete apontado, Enos fraco e mortal, Cainã aflição e lamentação, Malalel santo Deus, Jared descerá, Enoque ensino, instrução, Matusalém, se ele se for virá, Lameque ausência de esperança, Noé alívio e conforto. Aí você junta tudo, todos os nomes de Adão até Noé. Deus perdeu Adão quando Adão caiu, mas ele já criou um plano. Ele já tinha um plano e ele escondeu o plano na genealogia de Adão até Noé. E se você juntar o nome de todos, tem essa frase assim: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Ele escondeu a salvação na genealogia. E essa geração está descobrindo coisa, por quê? Porque essa geração é a geração que vai viver o avivamento. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Fique de pé, por favor. Nós vamos sentar primeiro, irmão. Vamos sentar, por favor. Pastor José recebeu um comando aqui. Vamos sentar, por favor. Todos em silêncio. Vamos sentar.